Agora pode ser que outros países também sejam atingidos por elas, já que a onda de protestos populares contra governantes autoritários está se estendendo rapidamente. A grande novidade parece ser o modo como esses movimentos se organizam e crescem. Antes, os governos eram derrubados por golpes militares pela força das armas. Hoje, as crises políticas se desenvolvem em outro cenário. A informação e a comunicação são estratégicas para ganhar a atenção do povo e mobilizá-lo em favor de um objetivo. A internet oferece um arsenal poderoso para desestabilizar os regimes políticos, mesmo os mais duradouros. É sobre a relação entre as tecnologias digitais e as crises políticas que vamos refletir no Rede Mídia de hoje. Após os 18 dias de protestos que culminaram na renúncia do presidente Hosni Mubarak, alguns jovens egípcios criaram um call center para coletar o número de vítimas, dar assistência às pessoas feridas em confronto com a polícia e ajudar na busca dos desaparecidos. A ideia surgiu quando alguns desses jovens se conheceram ainda na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Entre os voluntários que trabalham 24 horas por dia, ativistas de diferentes grupos, vários com curso superior, muitos deles vindos das classes média e alta. Uma operadora de telefonia celular doou telefone e linhas com créditos ilimitados. Protestos e manifestações pela democracia já ocorreram e vão continuar ocorrendo em diversas partes do mundo. A grande novidade destes últimos conflitos, especialmente na Tunísia e no Egito, é que a mobilização popular se deu também pelo Twitter e pelas redes sociais, como o Facebook. No Egito, o uso das tecnologias digitais foi fundamental para conseguir o que muitos líderes políticos e religiosos tentaram por décadas sem sucesso: derrubar o regime que governou o país por 30 anos. Foram 18 dias de protestos, uma mobilização que começou no espaço virtual. Os egípcios viram nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, uma alternativa. Neste site de relacionamentos, há cerca de 3 anos, um ativista egípcio criou o perfil do Movimento 6 de Abril. Desde então, a página já conseguiu reunir mais de 60 mil membros. Pessoas preocupadas com a liberdade de expressão, a economia ruim e a frustração com o governo do país. Quem via os sites de relacionamento como espaço para fofocas ou discussões menos importantes pôde concluir com a crise do Egito estar enganado. A internet, o mundo virtual, chegou para mudar, inclusive, a configuração do espaço público. Mais do que mobilização, a internet possibilitou ainda discussões. Blogs políticos representam hoje mais de 30% do total de blogs do Egito. A internet ela cria essa capa do anonimato, né, que protege as pessoas. Elas podem pesquisar, elas podem se informar, elas podem se colocar, né? Mas no caso do Egito, eu acho que essa grande revolução ela propiciou um tipo de constituição um pouquinho diferente. Há quase que uma substituição do anonimato pela visibilidade. Então as pessoas abandonam o anonimato, os seus avatares, os seus codinomes e vão para a praça pública. Ronaldo define ainda que a polis da modernidade passa pela internet. Eu acho que as redes sociais elas não são vistas como um simples passatempo mais, isso há muito tempo. As próprias empresas elas ficam monitorando para verificar o que a gente fala, o que a gente escreve sobre determinado produto ou determinada empresa. Então, a partir de agora, eu acho que as pessoas começam a ver essas redes sociais, Orkut, Facebook, MySpace, como um instrumento, né, de difusão de ideias, de construção de ideologias. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que foi usado para o bem, tirar uma ditadura, a gente pode usar para o mal, como construir ideias que vão prejudicar algumas pessoas, algumas instituições, né? E para refletir sobre a relação entre a internet e as crises políticas, o Rede Mídia convidou o sociólogo Onofre dos Santos Filho e o jornalista Pablo Pires Fernandes. Onofre é professor do curso de Relações Internacionais da PUC Minas e pesquisa atualmente o terrorismo internacional e os fluxos transnacionais de violência. Pablo é graduado em Comunicação Social pela UFMG. Já trabalhou no Caderno Magazine e na editoria internacional do jornal O Tempo. Há 5 anos, trabalha no jornal O Estado de Minas, também na editoria de Internacional.
No portal em.com, mantém o blog Longes, especializado em questões internacionais. Pablo também cursa o mestrado de Relações Internacionais na PUC Minas. Boa noite, professor Onofre. Boa noite, Pablo. Muito bem-vindos ao Rede Mídia desta noite. Professor, citamos aí dois países, o Egito e a Tunísia, falamos das grandes manifestações havidas nesses dois territórios aí recentemente. E a pergunta mais importante nesse momento é a seguinte: em que esses dois movimentos são diferentes, são distintos dos anteriores, das revoltas, dos protestos populares que tentaram derrubar ditadores antes? Você tem dois diferenciais na minha maneira de entender. Em primeiro lugar, há realmente o papel que essas redes sociais ou que a internet vai desempenhar nisso, mas isso aí não é a causa desse movimento, ele é um facilitador em termos de encaminhamento de demandas, de divulgação de ideias, essa coisa toda. Há também a possibilidade efetiva, coisa que não se apresentava há alguns anos atrás, de mudança nesses países que foram atingidos por esses movimentos. Mas aqui é preciso chamar a atenção para uma coisa: Tunísia não é Egito, Egito não é Tunísia. Essa ligação automática que às vezes a mídia faz entre esses dois movimentos, ela é exagerada. São movimentos que têm origem em problemas de desemprego, de alta de custo de vida, do próprio cansaço desses regimes ditatoriais, mas os dois lugares não se confundem, os dois movimentos não são iguais. Uhum. Pablo? Eu acredito que, como o professor bem falou, a causa disso tudo é muito mais uma estrutura social de pobreza. Todos esses países têm altíssimo índice de miséria. Então, era uma situação social que já estava agravada. A mobilização, né, quer dizer, não foi propriamente causada por isso. A insatisfação já era latente. Eu acho que aí essa novidade da internet ajuda a criar e potencializar as coisas, como faz em outras áreas também. Então, se uma pessoa está insatisfeita com o seu governo sozinha na sua casa e, de repente, existe uma página no Facebook ou comunicações no Twitter onde ela pode se espelhar, isso aglutina, cria uma identificação e tem a capacidade de formar grupos, mas é um compartilhar e de um espelhar de uma insatisfação que tem outra origem e que já estava latente. E aí a capacidade que eu acho que a internet tem é de unir, né, e mobilizar, potencializar essa insatisfação que já existia. Agora, algo que aconteceu muito interessante no Egito foi que o presidente Mubarak sentiu a força dessa mobilização via tecnologia digital. Ele praticamente deixou o Egito 5 dias sem acesso à internet, e isso gerou um problema maior ainda. Ele sentiu o golpe de uma certa forma. Isso aí é uma faca de dois gumes, porque uma das coisas que diz, às vezes você pega os jornais, os jornais brasileiros, eles vão dar muito, a própria reportagem que nós acabamos de ver, vão dar muita importância ao Facebook, ao Twitter, MySpace, outras redes sociais nesse processo. Uma das coisas que mostra justamente que esse processo, ele, apesar de ter sido facilitado por essas redes, que ele aconteceria independente dessas redes, é justamente o Mubarak bloqueou os celulares, bloqueou a internet, teve prejuízo na economia, mas o movimento continuou. E o movimento continuou por uma das coisas mais simples, que é muito antiga no mundo árabe. O final das preces na sexta-feira na mesquita. Uma das próprias lideranças do movimento diz o seguinte: olha, quando bloqueou, a nossa maneira de propagar as ideias foi aquilo que nós fazíamos há muito tempo. Depois das orações de sexta-feira, quando as pessoas vão se cumprimentar na mesquita, nós divulgamos boca a boca o movimento, tanto é que o movimento sai da mesquita e se encaminha para a Praça Tahrir. Com as redes bloqueadas, com a internet bloqueada e com os celulares bloqueados. Ou seja, se essas redes são importantes, elas são mesmo, mas o movimento em si, e aqui nós temos que ressaltar que o Egito tem uma tradição de mobilização via Irmandade Muçulmana, que em outros países árabes talvez não exista, que contribuiu muito para que esse movimento, apesar de ter sido deflagrado via essas redes sociais, ele tivesse vida própria, e mesmo que bloqueado, ele continuasse funcionando normalmente.
Também acredito que haveria uma revolução porque a situação era muito grave. E algumas reportagens que eu li dizem assim que as pessoas foram se mobilizando e muitas vezes a pessoa saía no próprio bairro, de casa em casa, discutindo o assunto. Então, assim, é uma ferramenta a mais. Ajuda, com certeza, potencializa e tem a qualidade da rapidez, né? É um tempo real ali, as pessoas estão atualizadas. Tanto que os sites de jornais estrangeiros criam blogs para ficar atualizando e se alimentam disso. Então, a própria mídia convencional, seja os jornais, a televisão, acho que tem um papel muito importante da Al Jazeera nesse aspecto, que aí é uma TV satélite, e aí não, no caso do Egito, mais a difusão para os outros países também proporciona, potencializa essa insatisfação, que é latente em quase todos eles, mas são ferramentas da atualidade, né? Eu acredito que, querendo ou não, o boca a boca ainda tem um poder muito forte, né? São simplesmente atualizações de velhas práticas. Muito bem. Depois que a internet foi religada, digamos assim, no Egito, depois dos 5 dias, o governo e as forças leais ao presidente Mubarak também entraram na rede, também criaram páginas do Facebook favoráveis ao presidente, contas no Twitter, enfim. O governo compreendeu que precisava lutar naquela arena também. Isso é um sinal dos tempos, professor? Ele compreendeu duas coisas. Em primeiro lugar, ele compreendeu que tinha superestimado o poder do Twitter e do Facebook, porque ele bloqueou e o movimento continuou. Mas ele percebeu também que aquilo era um recurso eficiente, e os governos sabem disso. Tem uma questão, Facebook, por exemplo, você entra no Facebook, tem umas coisas muito engraçadas, né? Qual que é seu status, o que você está pensando agora? Né? Eles têm uma maneira de colocar essa coisa que você está pensando. Então, aquilo ali é favorecido pelo anonimato. Aquilo tanto pode ser favorável para alguém difundir as ideias, como para alguém que é do serviço secreto de um governo ou é participante de um governo, também fazia a mesma coisa. As redes são usadas como propaganda. Exatamente. Ele pode usar e controlar e descobrir, inclusive, quem está divulgando esses. E tem um detalhe, tem uma coisa que as pessoas esquecem, é o seguinte, né? Quem controla o Facebook ou quem controla o Google reúne um volume de informações sobre pessoas, sobre situações e sobre fatos, que, se mapeadas, na verdade, colocam, tanto na mão dessas empresas como na mão do próprio Estado, em alguns lugares, um mecanismo de controle terrível. Que as pessoas sabem, né, até o que a pessoa está pensando, o que ela pretende fazer. Né? Então, por um lado, superestima-se demais essa capacidade de democratização, formação de uma nova polis que essas redes oferecem. Como eu já dizia para vocês, os meios de comunicação, em termos de tecnologia, jogam incenso em si mesmos, já são mestres de se auto-incensar. E pensam, na verdade, que sem elas, né, tanto os meios de comunicação como as novas tecnologias, o mundo seria impossível. Esse é um raciocínio muito perigoso, e o que o movimento árabe mostra, na verdade, é que velhas técnicas de mobilização, certos costumes tradicionais entre os árabes, eles foram melhor potencializados com esses meios, mas eles não criaram, na verdade, esses costumes ou a certa tradição de ação que a própria religião islâmica favorece entre os povos árabes. Muito bem, nós vamos continuar conversando sobre o tema das redes sociais, da internet e as crises políticas daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Aguarde. Conexão Roberto Dávila. Todo domingo, personalidades revelam o que pensam. Conexão Roberto Dávila. Domingo, 8 da noite. O Departamento Estadual de Telecomunicações, DETEL-MG, está pronto para ouvir você. São cerca de 768 municípios mineiros beneficiados e integrados pelos sinais da Rede Minas e 200 comunidades da zona rural favorecidas com postos telefônicos. Então não fique aí parado. Se o sinal da Rede Minas estiver fora do ar ou com algum problema, ligue para o 0800 035 2666
ou mande um e-mail para faleconosco@detel.mg.gov.br. Detel MG, rompendo barreiras em todo o território mineiro. Promover e divulgar a literatura, reconhecer grandes nomes, abrir espaço para jovens escritores mineiros. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, lança a 4ª edição do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura. O prêmio é dividido em 4 categorias: conjunto da obra, poesia, ficção, jovem escritor mineiro. Inscrições até o dia 4 de março. Edital e mais informações www.cultura.mg.gov.br. Emprego e renda, novas oportunidades, capacitação profissional, dicas, cursos e concursos. Um programa voltado para o mercado de trabalho. Emprego e renda, de segunda a sexta, 12:30. Protagonista das mobilizações políticas no Oriente Médio, o Twitter agora é usado pelo governo dos Estados Unidos para falar com os iranianos. O Departamento de Estado norte-americano abriu uma conta no microblog em língua farsi, falada no Irã, para apoiar os protestos contra o governo do país. O endereço é @USA_Darfarsi. A conta já tem 2.500.000 seguidores e envia mensagens criticando a repressão do governo iraniano às manifestações da oposição. E voltamos a conversar com o jornalista Pablo Pires Fernandes e com o sociólogo e professor de Relações Internacionais, Onofre dos Santos. Pablo, falamos aí sobre o Irã. Em que momento e de que forma você acredita que o Irã pode entrar nessa história que se desenrola agora aí no Oriente Médio, no norte da África? Bom, primeiro, tem que fazer uma distinção assim, que se refere muito ao mundo árabe e só deixar claro que o Irã não é faz árabe, parte, né? claro. É persa. É persa. Mas o regime político lá é bastante diferente. Não acredito que essas mobilizações, apesar, né, que também já não são de hoje, desde 2009, das eleições presidenciais, já vinha acontecendo um movimento de oposição significativo. Não acredito que isso seja capaz de derrubar o regime, né, islâmico lá e nem alterar de maneira significativa a estrutura política. O que me surpreende é a capacidade desses instrumentos, às vezes, furarem alguns bloqueios, né? Lá a mídia estatal tem um poder muito grande e, na onda de protesto, sobretudo em 2009, quando o governo baniu a mídia estrangeira de estar presente lá, de testemunhar os fatos, os protestos, os próprios manifestantes conseguiam enviar fotografias e furar um pouco esse bloqueio. Nesse sentido, eu acho que esse instrumento, né, chegavam no jornal, por exemplo, a gente recebia das agências internacionais fotos que eram transmitidas via Twitter. Isso é um dado aí a mais que a tecnologia favorece na difusão de informações e de furar bloqueios. Isso, obviamente, colabora para quebrar hegemonias, mas as coisas ainda são muito centralizadas. Mesmo se se pensar o poder do Facebook ou do Twitter, está na mão de uma empresa, um grupo. Então, você difunde a coisa, mas quem detém essas informações ainda são pequenos grupos. Eu acho que se houver uma democratização de redes, de fornecedores, servidores, aí sim a gente pode falar num movimento mais amplo de democracia e de ampliar o número de vozes, né? Uhum. A situação no Irã, para o Pablo, é difícil de ser mudada, pelo menos agora, e provavelmente em outros países essa situação também, para mudar,
demandará muito esforço. É talvez o caso da Arábia Saudita, professor Onofre? Olha, eu acho que tem duas coisas em jogo. Eu estava pensando aqui na fala do Pablo. O seguinte, a gente recebe as informações, mas o que mais assusta é a maneira que os veículos de comunicação de massa interpretam essas informações, né? Eu acho que é um desconhecimento, assim, abissal do que é a Ásia, o que é a África, o que é o Oriente Médio, e às vezes se confundem esse tipo de coisa, né? Quando se compara o que acontece no Egito, o que acontece com o Irã, não tem nada a ver. O Irã é um regime diferente, por incrível que pareça, o regime tem apoio popular. E as pessoas que, na verdade, estão protestando agora, o Mousavi, por exemplo, o Mousavi já foi braço direito de Khomeini, ele que começa o programa nuclear iraniano. Então, que há uma briga interna, na verdade, e o Ocidente insiste sempre em ler aquilo como luta por democracia. Então, em primeiro lugar, chamar a atenção disso. Em segundo lugar, é o seguinte, então o Irã é um caso à parte dentro do mundo islâmico, sempre foi e vai continuar sendo, talvez. O caso da Arábia Saudita, ele é mais grave porque, de fato, a tradição religiosa que existe lá, que é o arabismo, que é muito mais, digamos, fundamentalista do que o xiismo sempre leva a fama de ser isso aí, é um regime muito mais fechado, talvez o mais rico dos países do Golfo, com inundade petrolífera, uma família real que mantém um regime feudal quase, um país estratégico porque protege os lugares santos de Meca e de Medina, objeto de peregrinação anual dos islâmicos, extremamente aliado aos Estados Unidos. Só interferindo, é o país dos regimes islâmicos, nem de regimes, né, mas de maioria muçulmana, onde os direitos humanos são em pior condição. A Arábia Saudita é muito pior a situação de direitos humanos lá do que no próprio Irã. Exatamente. E direitos humanos em situação ruim, que na verdade não tem nada a ver com o islamismo em si. Tem a ver, na verdade, com esses regimes despóticos. Esses regimes, na verdade, que são resultados, são autoritários, há uma diferença muito grande na direção que esses regimes apontam e que a população aponta, né? É só você perceber, por exemplo, né, durante o 11 de setembro, a posição dos governos diferia radicalmente da manifestação de suas populações nas ruas, né? Basta você ver o tanto de Osama que nasceu depois do 11 de setembro, que as pessoas colocaram o nome de Osama, as manifestações nas ruas do Cairo, né, da própria Riad. Então, o que acontece, na verdade? Então, é esse problema que cria esse tipo de coisa. Provavelmente, a Arábia Saudita, ela não enfrenta uma crise tão violenta em termos de econômica como os demais países. E mais, a Arábia Saudita tem uma peculiaridade. A maioria dos trabalhadores são imigrantes. São imigrantes, na verdade. Então, gente que vai, trabalha naquelas empresas, aquela coisa toda, que não são sauditas estrito sensu. Provavelmente, se houver uma crise muito profunda, ou quando as rendas do petróleo começarem a diminuir, certamente pode enfrentar. Agora, só chama atenção, o arabismo é como ideologia política, não como doutrina religiosa em si. Extremamente conservadora e é a maioria dentro da população saudita. O caso do Bahrein também é curioso, porque os protestos que estão havendo lá, eles não pedem a queda do regime. Exatamente. Eles não querem que o rei saia. É igual o caso da Jordânia também. A mesma família há mais de 200 anos, eles não querem a saída do rei. Eles querem uma maior participação e as demandas são muito mais sociais e econômicas. É emprego, é salário. Do que propriamente de questionar a estrutura do regime. E a Líbia? Parece que a bola da vez, pelo menos dessa semana, que está ganhando aí as manchetes do mundo inteiro. Lá um governante está à frente do poder há 42 anos. Bom, no caso da Líbia, o Gaddafi ele tem um apoio popular significativo e essas manifestações que têm ocorrido essa semana estão localizadas numa região do país onde sempre teve uma tradição um pouco mais contestatória em relação ao regime dele. Mas também eu tenho dúvidas se isso vai crescer o suficiente para derrubá-los. Uhum. Professor Onofre, uma reflexão que é importante nesse momento é sobre essa geopolítica do Oriente Médio e do norte da África.
falamos de vários países árabes, mas aí também nessa região está o Estado de Israel, que tem uma aliança histórica importante com os Estados Unidos e que, de uma certa forma, faz um contraponto aí aos países árabes na disputa de poder na região. Que tipo de questão pode emergir agora com essas mudanças, as que já começaram pelo menos no Egito e na Tunísia? Olha, aí na verdade, quando nós falamos de Israel, o Egito passa a ocupar um lugar fundamental, né? Muito mais que o próprio Irã. Por quê? Porque o Egito fez o acordo, né? Teve de volta a província do Sinai e, de repente, passa a colaborar com Israel, principalmente com o bloqueio a Gaza, né? A fronteira com o Egito é a única saída que tem para os palestinos se abastecerem, uma série de coisas dessa natureza. Uma mudança no regime, e aí que está o problema. Por isso que o Exército passa a ter um papel fundamental nesse processo, tem desde 53. Certamente, e aqui é preciso chamar a atenção, as relações do Egito com Israel, principalmente depois da última invasão da faixa de Gaza, há uma condenação popular clara da política do Egito em relação a Israel, né? Isso é pelos coptas, pelos cristãos coptas, pela Irmandade Muçulmana, pelos sunitas, pela população de maneira geral. Qual que é o medo de Israel? E esse medo é procedente, sim. Uma mudança radical no governo e, de repente, você, na verdade, suspende os acordos e passa a apoiar diretamente Israel, né? Aí, sim, a posição do Egito é delicada neste processo. E o Egito é, dos países da região, o mais poderoso. Tem o maior exército, né, e uma série de coisas. É um que já enfrentou Israel com uma certa possibilidade de êxito. Então é o seguinte, a situação para Israel é delicada no Egito. E é claro que, na verdade, pode gerar um efeito em cadeia. Não se esqueça disso. Se a Irmandade Muçulmana, segundo algumas previsões, fizer de 20% a 60% do parlamento, se houver eleições livres, na verdade, é lógico que ela vai pedir revisão desse tratamento dado a Israel. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter uma conflagração generalizada. Mas o Egito passa a ser o fiel da balança nesse processo. E muita reação de Israel vai depender de como o Egito também se colocar nessa situação. Professor Onofre, muito obrigado. Pablo, muito obrigado pela presença no Rede Mídia de hoje. Voltamos na próxima quinta às 10 da noite, com reapresentação no domingo às 7h30 da noite. Se você quiser saber mais sobre o programa, visite a nossa página no redeminas.tv/redemídia. Até lá! Rede Mídia. Apoio Cultural. Fiat Automóveis. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Governo Federal. Quem não me conhece tem a impressão de que eu sou tão feliz. Ensaio. A música brasileira registrada em conversas e performances de qualidade. Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer. Ensaio, segunda, 00:30, horário alternativo. Domingo, 15 para 1 da manhã.